Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2014, é um sábado, o verbete é de número 2899, ele tem 5 páginas, 42 logias e 13 máximos. O título é Autorreeducação Psicossomática, feito na especialidade Psicossomatologia. Quem redigiu o verbete é o nosso neoverbetógrafo Júlio César Paixão. O Júlio César, ele é pintor residencial e empresário, ele é dono de uma lan house. Ele é brasileiro, nascido em Caçapava, São Paulo, é voluntário da Conscienciologia desde junho de 2013 e tenepsista desde 1º de setembro de 2013. A autorreeducação psicossomática é a capacidade, característica, disposição e determinação da consciência, homem ou mulher, de organizar, conter ou erradicar as próprias manifestações emocionais exacerbadas, súbitas e irrefletidas, resultantes de imperícia quanto ao domínio afetivo. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do domínio das emoções, o holopensene pessoal da reeducaciologia, a reeducação pensênica, o holopensene da qualificação pessoal por meio das interações pessoais e a forma holopensênica hígida, otimizando as ortomanifestações. Na fatologia, a consciência enquanto patrocinadora da própria evolução, a reorganização dos ambientes intrafísicos enquanto consequência da autorreeducação psicossomática, as repercussões somáticas derivadas da inabilidade psicossomática, a desdramatização necessária ao processo autorreeducativo, as escolhas pessoais favorecendo a autorreeducação psicossomática, a higiene consciencial, a saúde emocional, o megateste psicossomático da defesa do primeiro verbete no tertuliário, a busca consciente da autodesperticidade, a alavancagem do mental soma enquanto coadjutora da autorreeducação afetiva. Queria chamar a atenção que essa fatologia tem 21 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as projeções conscientes favorecendo o conhecimento das potencialidades psicossomáticas, o autodesassédio, o heterodesassédio proporcionado pelo equilíbrio emocional nas interrelações, o autoencapsulamento energético em determinadas circunstâncias, ajudando na manutenção das ideias sadias, a ação contínua da projeção lúcida, auxiliando na reeducação do psicossoma, a autorreeducação psicossomática enquanto pré-requisito para o curso intermissivo avançado. Na remissiologia, nós destacamos aporte proexológico mental somático, autocorreção, autodomínio emocional despertológico, imperturbabilidade e saúde emocional. Frase enfática. A autorreeducação psicossomática evidencia a conquista autoevolutiva fundamental de toda a consciência atilada quanto à inteligência de priorizar o mental soma em detrimento das emoções. Você já reeducou as próprias emoções? Quais as técnicas utilizadas? Quem é que já não precisou de reeducar, né, as próprias emoções? Vamos agora passar para a mega análise do João Paulo. Equilíbrio, autotares, afetividade, racionalidade, emocionalidade, imperturbabilidade, autoconsciencialidade, autorreaprendizagem, ortomanifestação e comocionalismo. Autossuperação,
autoconfiança, autoliderança, autocorreção, autodomínio, reeducaciologia, holomaturologia, psicossomatologia, mental-somatologia e autocosmoeticologia. Então, antes de passarmos agora para as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos, nós perguntaríamos aí ao Júlio o motivo pelo qual te levou a fazer esse verbete. Primeiramente, meu boa tarde a todos os presentes, aos teletertulianos. Professora, esse título, ele deu início, ele foi uma resposta do meu início de autopesquisa. Eu comecei minha autopesquisa no meio do ano passado, e eu comecei justamente perguntando a mim dos veículos de manifestação da consciência, qual deles tinha uma maior influência sobre meus pensenes e minhas ações. Foi nesse sentido que eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão que eu era essencialmente psicossomático, e aí deu início a essa minha autopesquisa. Você e a turma toda do Flamengo daqui, né? Faz parte. Mas a gente chega lá, né? Seu verbete vai ajudar muita gente. Ao verbetógrafo, professor Júlio, Fatologia, página 11, segunda linha. Como funciona a reorganização dos ambientes intrafísicos enquanto consequência da autorreeducação psicossomática? Achou aí? Não? É Fatologia, página 11, segunda linha. É na primeira página. O que acontece é o seguinte, a pessoa quando está com o seu holossoma organizado, ele está com uma estrutura energética positiva e, independente da vontade dele ou não, os ambientes que ele frequenta, ele pode melhorar a nível energético. Foi nesse sentido que eu escrevi essa colocação, que eu fiz essa citação. A reeducação psicossomática, né? Na parafatologia, página 12, final da segunda linha. Vê se acha aí. Achou? Final da segunda linha. A evitação das interprisões grupo-kármicas advindas das para-reconciliações. Pode explicar um pouco mais isso aí? É o seguinte, eu fiz essa colocação aqui no sentido que a disposição em se fazer uma reconciliação, ela já auxilia na para-reconciliação. Ou seja, a pré-determinação em reconciliar com o desafeto, você já começa a desfazer esse heteroassédio. Foi nesse sentido que eu coloquei essa questão aqui. E através da conciliação, você forma uma estrutura mais apropriada para as suas próximas ressomas e você poder trabalhar melhor a sua autorreeducação psicossomática. Em tecnologia, página 12, final da segunda linha. Como otimizar a técnica do cultivo dos artefatos do saber no nosso dia a dia? Tá. É uma questão de escolha, professora. Através de leituras, da escrita, você desenvolve melhor o mental soma, propiciando um melhor aproveitamento psicossomático das suas ações e do seu trabalho assistencial. Nesse sentido que eu escrevi. A Pilar que vai falar, fazer pergunta? Eu ia perguntar sobre a prática da desassim eficaz. A prática da desassim eficaz na parafatologia, terceira linha. Aqui. A prática da desassim, na verdade, ela é uma técnica, né, que nós usamos de autodesassédio e heterodesassédio para que nós possamos trabalhar melhor nossas emoções. Eu coloquei isso aqui, mas na realidade o bom mesmo é evitar o assédio, né? Porque na verdade quando nós fazemos o desassédio já teve uma perda e nós podemos usar essa experiência do assédio para poder evitar os próximos. Por outro lado, né? Você, para fazer assistência, às vezes você tem que assimilar mesmo, né? Também. Então ele é importante de qualquer modo, né? Mas eu concordo com você. É melhor você evitar de ficar assediado. Não precisa de ficar assediado, né? Às vezes, mas é importante fazer a técnica de desassim, porque primeiro você recebe
as energias, né, de um assistido ou de um assistível, para poder começar a trabalhar, e depois você encaminha e você tem que limpar aquelas energias, né? Júlio, boa tarde, parabéns pela estreia. Obrigado. Na fatologia, na página 11, primeira página. Finalzinho da terceira linha. Eu achei bem interessante a desdramatização necessária ao processo autorreeducativo, né? Que a desdramatização tem relação com o processo de você conter as emoções e esse processo aí da autorreeducação tem relação com a emoção, né? Então, ambos, né, têm relação com o psicossoma, né? Eu achei bem interessante. Você poderia comentar? Como Sim. que você trabalha isso? Sim, a desdramatização ela é essencial no processo da autopesquisa individual de todos nós. Porque ela é um princípio que, se você, num determinado acontecimento, você analisa aquilo sem dramatizar, é um excelente ponto para você começar a desmistificar. Trabalhar próprias emoções. Exatamente, nesse sentido que eu coloquei isso. Com mais realidade e encarando com menos fantasias, né? Com menos distorções, seria no caso. Júlio. Vai trabalhando mais com o mental soma, né? A racionalidade. Usando mais o discernimento. Entendi. E na parafatologia, daí na página 12, achei bem importante os dois últimos itens, se você puder ampliar, né? O penúltimo seria, na terceira linha, de baixo para cima, a ação contínua da projeção lúcida, auxiliando na reeducação do psicossoma. Teria alguma experiência para compartilhar conosco? Sim. Como é que... Eu fiz essa colocação assim, aqui das projeções lúcidas, no sentido de ter um melhor aproveitamento das projeções com mais qualidade das projeções lúcidas, tá? No sentido de evitar infantilidades projetivas e um melhor aproveitamento com mais criticidade nas projeções. Eu acho extremamente importante mesmo, porque cada projeção, algum motivo tem, né? Não, eu acho que nós já tivemos a fase de querer atravessar a parede, de ver o corpo, de querer volitar. É nesse sentido que eu fiz essa colocação aqui. Sair do corpo e falar, eu estou de psicossoma, para fazer o quê, né? Eu estou de paracérebro, uma coisa mais... com melhor aproveitamento, mais lúcida. A forma como nós manifestamos no intrafísico repercute lá no extrafísico, né? É meio que automático, né? A nossa manifestação lá no extrafísico vai trazer mais, vai evidenciar mais a nossa manifestações imaturas, né? Isso, nós poderemos trazer informações para o soma, né? E poder colocar essas projeções a nível mais prático. E o último, a autorreeducação psicossomática enquanto pré-requisito para o curso intermissivo avançado. Eu fiz essa colocação aqui no seguinte sentido. Vamos supor que uma pessoa com 20, 30 anos de autorreeducação psicossomática dessome. Quantos anos? 20, 30. Né? Já virou desperto, né? Não, então, você pode ficar desperto em 3 anos. No extrafísico, ela vai encontrar milhares, centenas de consciex em treinamento no período intermissivo para fazer justamente o que ela já fez. Então, evidentemente que aquele curso para ela não serve mais. Ou ela fica ali para auxiliar, para ajudar, né? Ou ela avança mais um pouquinho. Foi nesse sentido que eu fiz essa colocação aqui. Ou seja, aquela prática de exercício de autorreeducação psicossomática deu condições a ela de fazer um intermissivo mais avançadinho. Eu concordo com você, mas mesmo que ela repetisse o curso anterior com um estado emocional um pouco melhor, ela vai aproveitar de outra maneira também, né? Mas aí o curso pode ser até o mesmo conteúdo, mas ele vai ser mais avançado pela condição interna dela, né? É uma consequência mas do de trabalho, qualquer maneira vai ser mais avançado. Dela sobre a reeducação emocional, no mundo de hoje, do mass media, desse poder imenso que a televisão, os jornais e tudo, né,
fazem com as pessoas, esse trabalho, a emocionalidade, faz com que a pessoa, em vez de melhorar, ela piore. Novelas, filmes, jornais, fica mais difícil, apesar de que tem o lado contrário, que de ajuda, de conhecimento, que nunca se teve tanta possibilidade de conhecer como hoje. Mas como você vê isso aí, essa reeducação, a partir desses meios? Então, Facilita, piora, corrobora, sei lá. O que você acha? eu entendo que é uma questão de escolhas, né? Eu até cito numa parte do verbete aqui, tem escolhas para todo tipo de gosto, né? Quem quiser escrever, escreve. Quem quiser assistir televisão, assiste. E tem bastante opções. Eu acho que é nesse sentido que eu escrevo no verbete. É uma autorreeducação psicossomática. Você tem que parar, pensar o que você está fazendo, por que você está fazendo isso. E se quiser mudar, tem muitas condições para fazer essa automudança. Pois é, mas o condicionamento cultural, né, é bem complicado assim, para a juventude. Eu fui professora uma vida inteira e eu percebo umas mudanças. Parei de dar aula agora há 4 anos e a mudança é tremenda. As pessoas estão muito voltadas para como é que chama aqueles jogos, aquelas coisas, não sabem ler, não sabem interpretar, não dão conta. Como tudo na vida tem o lado positivo e negativo, os prós e contras. E aí são poucas as pessoas que já estão conscientes de que tem que mudar, que a emoção não leva a nada, que leva a tragédias que a gente vê todos os dias. Agora, dentro com esse pessoal da Conscienciologia, é claro que é bem mais fácil, que a pessoa já está caminhando, não para ser desperto, mas pelo menos buscando, né, um pouquinho. Aí você se enquadra seus filhos, você tem vários filhos, né, que eu sei. O que você vê assim, dentro da sua própria casa? O que acontece nesse sentido? Eu acho que é uma questão de autocrítica pessoal de cada um. Se você não se posicionar e entender o que você quer, você não vai resolver nada. Não adianta colocar a culpa na mesologia, nas circunstâncias, na cultura. Eu acho que é uma questão de intraconsciencialidade. É um princípio de determinismo seu, meu, de todos nós. Eu entendo isso. Uhum. Júlio, aqui. Ali na primeira página, na 4ª linha de fatologia. Você poderia explicar melhor sobre essa questão da superação dos medos inibidores da ontação psicossomática pró-evolutiva? E aí também... É mutação. A mutação. Não é mutação? É mutação. É que saiu na hora de separar a sílaba. O Word, ele é muito ágil, ele muda para a gente, entendeu? Tá, ok. Mas é mutação. Mas pode comentar do mesmo jeito. Eu escrevi isso aqui no sentido de que toda fobia que nós temos, ela é inibidora do nosso determinismo e da nossa autoevolução pessoal. É essencial que nós tenhamos essa desdramatização das fobias para que nós possamos nos reeducar psicossomaticamente, ou seja, nossas emoções. Foi nesse sentido que eu escrevi isso daí. Eu concordo bastante com você, até tenho uma experiência de, eu acho que uma repressão psicossomática, né? Que acaba gerando um bloqueio até de potencialidades parapsíquicas, né? Então eu acho que tem a ver com esse tema aí. Até eu ia perguntar se tem algum lugar que você comentou sobre a questão da repressão das emoções também, bloqueando a manifestação dos potenciais da consciência, né? E aqui agora eu entendi que pode estar relacionado a isso também. Exatamente. Júlio, é muito positivo você estar chegando aí. Você chegou em junho de 2013, né? Sim, mas eu já tinha lido alguns livros antes, mas curso efetivamente eu fiz só a partir de 2011, que eu fiz o primeiro CIP. Como é que você conheceu a Conscienciologia? Depois eu passo outra pergunta. Tá, eu conheci a Conscienciologia, na verdade, foi em 2000... Foi em 94. Em 1994, a pessoa me deu um livro para ler. É veterano, então. Eu li em um mês o Projeciologia, aquele primeiro, e depois ela me trouxe mais 3. Como é que foi que você conheceu? Eu estava com o Livro dos Espíritos embaixo do braço. Eu estava saindo do centro espírita, o cara me parou, já foi direto procurando a mim. E aí começou, nós debatemos, eu era espírita na época, ficamos 2 horas discutindo.
E eu achei que eu tinha engolido ele, mas depois eu fui atrás dele. Me dá esse livro aí. E quais os temas, além da psicossomática, que te despertam mais atenção e você se interessa? Esse tema aqui eu acho que ele é essencial para mim, para minha autopesquisa, tá? Mas eu gosto muito do tema do assédio, do desassédio e do serenão. Eu acho que é por aí. Me chama mais atenção. O desperto no caminho. Desperto. Antes de chegar no serenão, tem que passar pelo desperto. Né? Quem gosta de autodesassédio gosta da desperticidade também. Ó, o microfone. Espera só um instantinho. Você liga primeiro para depois falar. Porque senão não aparece. Tá. Júlio, Sim. Na binomiologia, eu tenho um problema, ultimamente, eu não tinha esse tipo de problema, de iniciativa acabativa. Já comecei livro, já comecei a verbete, já comecei curso livre, já comecei tudo. E alguma razão me impede. Você tem uma ideia do que... Hoje o tema foi nesse sentido, da escrita, né? Que emperra, né? Assim, porque você está tão mais recente do que eu e já fez o verbete. O meu está parado. A Rosa sabe aí, né, Rosa? E aí, o que você acha, assim, o travão pior que acontece? Você não tem esse travão, você já deu conta de fazer um verbete, né? Eu acho que depende da determinação, né? Você tem que focar o seu trabalho e não trabalhar para você, trabalhar para assistir. O meu foco inicial nessa minha autopesquisa foi isso, me preparar para poder assistir. Porque se você está fazendo um trabalho para dar uma resposta para você mesmo ou para alguma pessoa específica, aí pode ser que você se perca. Mas se você abrir mais o leque para assistência, aí você tem mais amparo nesse sentido. Então, olha, não tem... Desculpa, mas a gente não vai ter mais desculpa para ela, sabe? Ela vai agora apresentar loguinho o verbete dela e logo o livro. Tá bom, Rosana? Desculpa, pode falar. Oi. Na parafatologia, página 12, primeira linha. As projeções conscientes favorecendo o conhecimento das potencialidades psicossomáticas. Você pode falar um pouco dessas potencialidades? Sim, essas potencialidades é o parapsiquismo, né? Através das projeções conscientes, e da TENEPS, no caso aqui não está colocado, mas você pode ampliar para isso, você amplia o seu parapsiquismo, através de um amparo mais efetivo. Mais uma pergunta. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes a gente tem já no mental soma, na intelectualidade, uma ideia do que a gente quer, só que as emoções nem sempre acompanham ainda, né? Eu queria saber se você lida com isso, como que a gente pode chegar no autocontrole emocional e que esse controle emocional siga as nossas ideias, né? Eu acho que você tem que escrever tudo de uma forma oficiosa, né? E não colocar aquilo como se fosse para revisão já de imediato. Você escreve o que você tá querendo escrever, tem as percepções e aceita aquelas parapercepções, e depois você faz uma peneira. Você peneira aquilo e você vê aonde tem mais racionalidade ou não nessa sua escrita. Mas é importante escrever. Exatamente. Porque a imaturidade ela pode vir na escrita, mas você pode recuperar isso na sua autorrevisão. Você acha que quanto mais você trabalhar essas ideias, por exemplo, escrevendo, mais vai reverberar no seu psicossoma, em todos os outros veículos? Sim, você começa a exercer o mental soma, né? Aí ele age em detrimento do psicossoma e você tem muito a ganhar com isso. O mental soma fica pondera sobre o psicossoma. Certo. Obrigada. Por nada. Alô, Júlio. Teria 3 questões, vou fazer 2 e deixar a última, se ninguém perguntar, eu faço ao final. A primeira é que ampliasse a última teoria, na página 12, a teoria do
pré-anonimato evolutivo. Tá, o que eu imaginei é o seguinte, nós estamos acostumados a ouvir do anonimato do serenão, né? Mas a partir de quando começa esse anonimato? Eu fiz essa colocação aqui e eu acho que ela pode começar justamente na TENEPS. Nós como tenepsistas, não divulgamos essa TENEPS, não fazemos proselitismo disso, e, na realidade, é um trabalho talvez mais eficaz a nível de assistência que nós fazemos. Então, eu acho que a TENEPS já é um princípio de anonimato. Bem colocado. Foi nesse sentido que eu coloquei isso. E a segunda seria a explicação das duas manias, a primeira e a última. Tecnologia? Se a maniologia, na página 13, se a bulomania vem de... Qual? Qual especificamente? Manias, as manias. Maniologia, que ele quer. Maniologia, a primeira e a última mania. Manias. Tá, a primeira é falta de vontade, tá? Abolomonia. Diferença? Qual a próxima? A enosimania. Enosimania. Ah, tá. Isso é um grande pavor. Na realidade, são fobias, né, que nós devemos trabalhar, porque são grandes mataburros do nosso discernimento. Tá bom, obrigado por hora. Júlio, mais uma pergunta aqui. Eu queria que você falasse sobre a sua vivência na escrita do verbete, na autorreeducação psicossomática. Qual foi a técnica, a vivência, como foi a técnica que você mais utilizou para superar o emocionalismo? Tá. Na verdade, eu escrevo ideias verbetográficas desde 2011. Eu só vim saber que não era verbete quando mandei para revisar, mas eu pensava que era verbetes, né? Sério. Mas eu sou autodidata, não fiz o curso, mas a partir do momento que eu comecei a escrever, eu vi que fazia parte da minha ProEx, eu gostei, e eu adoro escrever verbete. Só não escrevo mais porque não tem tempo mesmo. Mas aí, se você precisar, a gente pode arranjar um programa verbetografia para vocês. Eu vou aproveitar esse gancho, porque a gente está com o programa verbetografia para acontecer, começando agora no dia 27 de fevereiro. E hoje o professor Valdo falou no Círculo Mental Somático que o livro pode começar pelo verbete. E aí eu fiquei me perguntando por quê, né? Então eu vi que a estrutura do verbete, o que o verbete obriga a pessoa a fazer, por exemplo, aprender a fazer uma definição, aprender a pegar o tema e colocar ele dentro de assim, ver qual é a categoria dele, depois ver as especificações dele, tudo é um sistema classificatório. São todas operações mentais. Aí eu ia fazer uma pergunta, mas não deu para fazer, que o assunto mudou. Possivelmente eu faço amanhã no Círculo Mental Somático. Mas a impressão que me deu é que o professor Valdo já pensou na chapa verbetográfica para poder trabalhar o raciocínio da pessoa, preparando a pessoa para escrever com mais linearidade, para escrever com maior fluência, para escrever com maior racionalidade, com maior lógica. E eu penso, assim, pelo que a gente vê na revisão, assim, as pessoas ainda não compreenderam isso. Entendeu? Dão pouco valor a essa questão assim, de raciocinar sobre aquela maneira de construir o raciocínio. E no programa Verbetografia, de alguma maneira, a gente procura fazer isso. Então, a gente convida todos que querem fazer o verbete, mas assim, tomando maior consciência do que realmente as operações mentais que estão ali, as questões mais básicas envolvidas ali, para não só apresentar o verbete, mas para aproveitar aquela oportunidade como um aprendizado para escrever um livro, para escrever um artigo depois, para fazer o programa Verbetografia com a gente, entendeu? Porque eu acho que é mais do que escrever um verbete, é você ver todas as operações mentais que você consegue fazer. Então, a definição, tem o sistema classificatório
integralmente, tem a acabativa, que é, por exemplo, a frase enfática e outras seções, que é um movimento de análise e síntese. Ao mesmo tempo que você tem que fazer a análise do verbete, você tem que fazer a síntese do verbete. Então, todo esse movimento de raciocínio, ele propicia a você não somente escrever um verbete, mas a compreender mais o entorno seu, mais a escrita de um livro, entendeu? Então, eu aproveito aí para... A sua dica foi boa, né? Quer dizer, você pensava que estava escrevendo verbete e não estava. Então, assim, eu acho que é por isso, é que o professor Valdo, ele tem uma paradidática que eu já andei perguntando para ele, ainda não consigo compreender completamente, que assim, ele vai criando umas coisas, umas fórmulas, ele fala umas coisas para você, e daquilo tem decorrências daquilo, entendeu? Então, essa chapa parece uma coisa tão simples. Crescendo, né? Ele botou 6 divisões para fazer uma coisa muito simples, né? Mas tem decorrências dali, sabe? Tem uma maneira ali de raciocinar, de pensar, que vai te ajudar o resto da tua vida, o resto da sua existência, entendeu? Da evolução. Então, eu acho interessante parar para dar atenção a isso, sabe? Não é só aquela... Quer dizer, eu acho ótimo a pessoa ter a determinação e fazer logo o verbete. Mas eu acho que tem mais coisa do que isso, sabe? Eu fiquei vendo ele hoje falar... E eu falei assim, de fato, tem uma questão, sabe, que é mais assim, é mais intrínseca a questão aí da fórmula do verbete. Professora Rosa, eu estava pensando nisso porque eu estava estudando a palavra código, né? E aí eu estava vendo que os computadores, por exemplo, eles têm um código, e aí o DNA, o nosso DNA, por exemplo, ele tem um código que vai ditar como que a gente vai se comportar, né? Seria o modus operandi, mais ou menos assim, somático, né, digamos. A estrutura do soma, quais são as possibilidades dele, já estão lá inseridas dentro do código do DNA, né? Então eu pensei mais ou menos tem uma relação com isso, né? A preceptoria que o professor Valdo faz com a gente, ele tem isso, é um DNA que coloca e depois vai... Eu sei que eu estou aqui trabalhando com o professor Valdo desde 2001, né? Então, assim, ao longo do tempo, eu fui observando isso, ele vai colocando aos pouquinhos as coisas, sabe? E aquilo tem sempre... É como se fosse um DNA mesmo, a sua metáfora está perfeita. Entendeu? Aquilo vai rendendo, vai frutificando. É óbvio que aí tem que ter você tem que possibilitar um ambiente favorável para aquilo, né? Mas é isso aí mesmo. Rosa, eu quero dar um depoimento pessoal aí sobre a dinâmica que vocês vinham realizando na sexta-feira à tarde, agora passou para o domingo, né? Que é uma dinâmica excelente, né? Eu não tenho tanta facilidade para escrever como ele, o verbete, né? Eu tenho o meu tema, estou escrevendo, mas ainda não concluí. Mas eu percebi que nessa dinâmica forma-se um campo que facilita muito. A gente fica mais inteligente, mais organizado, as ideias vão fluindo, parece que está tudo encaixadinho, a gente parece que já sabe. Essa dinâmica eu gosto muito também. Essa dinâmica, ela precisa de ter o programa verbetografia por um único motivo. É que nessa dinâmica, para fluírem as questões, assim, você já tem que ter uma visão geral do verbete. E essa visão geral do verbete, essa concepção assim, do que é um verbete da enciclopédia, a gente coloca no programa verbetografia. Porque senão chega lá, você já fez o programa, né? Mais de uma vez, eu acho. Não é? Eu não consegui concluir. Não, você não consegue concluir, mas você já fez. Então, aí você já vai para lá com uma visão mais geral. Porque se você for cru, talvez não renda tanto. Entendeu? Ou então, mesmo que você consiga fazer o verbete, você não consegue, na minha opinião, dar aquele salto de qualidade, entendeu? Para você olhar uma questão ali e ver as operações mentais que tem por trás daquilo ali. Eu estava comentando, brincando com a Eliana, que eu acho que eu estou melhorando, que meus conflitos íntimos agora são se alguma coisa que o verbetógrafo, né, que a gente está revisando o verbete, colocou como crescendo, se aquilo é crescendo mesmo ou não. Entendeu? Porque tem uma operação mental ali que muitas vezes a pessoa não entende que aquilo ali não é um crescendo, que aquilo ali é só um ciclo. E eu falei com ela, então eu devo estar melhorando um pouquinho, porque meus conflitos íntimos agora
Passaram para saber se a pessoa está entendendo o que é ciclo ou se é crescendo. Estão brincando com ela. Mas com certeza. Mas isso é brincadeira, assim, da parte da gente. Mas é uma coisa séria de você raciocinar e ter vontade de raciocinar sobre isso. Porque às vezes eu fico assim, até preocupada em modo de dizer, é que as pessoas passam batido por isso, entendeu? Elas não aproveitam tanto que poderiam aproveitar. Entendeu? Porque saber se o negócio é crescendo, se o negócio é ciclo, para mim é o máximo. É você raciocinar, é você maquinar, é você colocar o seu cérebro para funcionar. Para o outro, às vezes, não tem tanta importância, acha que aquilo é e acabou, entendeu? E a gente vê bastante assim, a diferença dos verbetógrafos mais experientes na dinâmica, né? Que a gente tem a experiência de poder estar aprendendo com vocês, a gente pergunta alguma coisa e a riqueza de conhecimentos, de dicas que vocês têm para passar para a gente ajuda muito. Então, eu acho assim, para a gente participar do círculo, a gente reafirma aqui o convite para fazer o programa Bibliotografia, para depois, então, vir participar do ciclo, né? do completismo, desculpa, do completismo bibliotográfico. Bom, mas obrigada pelo depoimento. Inclusive, Rosa, eu achei muito interessante, porque eu, por exemplo, pego uma ideia, para expandir uma ideia, que escrever com 1000 palavras é uma beleza. Mas fazer o contrário, pegar do todo, muita pesquisa e concentrar, resumir em poucas palavras o conteúdo principal da ideia, eu acho que isso, o verbete ajuda muito. Então, porque você tem que raciocinar muito, pesquisar muito, estar em cima ali com organização, com concentração. E isso está dentro do verbete do Júlio. É porque eu li, nós viemos no essa coisa de você escrever muito, muito, colocar muito adjetivo, isso é manifestação do psicossoma. E o verbete tenta trazer a gente para a manifestação do racionalidade, né? A razão. Por isso que eu qualifica a escrita, né? Ele é qualificativo. Mas não qualifica só a escrita, qualifica a pensenidade da pessoa. Também. Qualifica, porque... Então é um bom exercício para fazer isso que você está propondo no teu verbete. Tem um item aqui, né, que você fala, por isso a gente está falando isso. Que é você sair do psicossoma e entrar mais no mental soma. Mas para você entrar mais no mental soma, aí eu acho que valorizar um pouco mais o DNA que está dentro da chapa bibliotográfica, sabe? As operações mentais que tem ali. Isso tudo vai favorecer também o parapsiquismo mais mental somático. Exatamente. Porque, como ele falou, tem um parapsiquismo energético, tem um parapsiquismo, né, da energética, tem o psicossomático, que é um pouco da labilidade e tal, da fenomenologia, mas tem o parapsiquismo mental somático, né? Com certeza. Então, o parapsiquismo mesmo é um atributo do mental soma mesmo, né? Com certeza. A gente que usa ele uma manifestação de outros veículos. Mas eu acho que deixar o psicossoma de lado, né? Bom, gente, eu vou dar continuidade aqui às perguntas dos teletertulianos. Essa aqui é lá perto de onde você mora. Vou falar o nome dela porque ela é de casa, ela é veterana aqui, a Selma Prata. Tá, joia. Grande amiga. Professor Júlio, qual o holopensene utilizado para a reeducação psicossomática? Não, eu acho que ela é uma pergunta geral. Qual o holopensene utilizado para a reeducação psicossomática? Você tem no seu primeiro item aí, você tem aí o holopensene pessoal do autodomínio das emoções, o holopensene pessoal da reeducaciologia, tem vários holopensenes aqui. Mas, de um modo geral, o que você pensa a respeito disso? O holopensene utilizado para a reeducação psicossomática. O que você tem que pensar para você fazer uma reeducação psicossomática? O que você tem que estar toda hora? Eu acho que é a determinação em priorizar a autoevolução, em priorizar um upgrade psicossomático. É você trabalhar suas emoções com fins assistenciais. Foi nesse sentido que eu coloquei todo esse... Você acha que estudar conscienciologia, por exemplo, eu vi que você falou alguma coisa aqui, no domínio, na definição, o autodomínio afetivo, né? Eu acho fundamental isso. Mas, assim, eu vou dizer uma experiência minha, o que me mexeu muito, não foi muito a questão da afetividade, que eu achava que eu tinha uma independência afetiva razoável. O problema
quando mexeu comigo foi a autotransafetividade. Então, quando eu ouvi aquele conceito da autotransafetividade, eu falei assim, puxa vida, o negócio é muito mais profundo do que eu estou pensando. E aí você começa a colocar a sua vontade, sua determinação para atingir um outro nível. Você acha que isso funciona com você também? Eu acho, por um caminho? Eu acho que é um crescendo evolutivo, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer o que já tem, como autopesquisadores que somos, é importante você não fechar os olhos para as conquistas já adquiridas. E eu acho que serve de incentivo para que nós possamos alcançar essa transafetividade. Nesse sentido, eu acho que é importante. Então, eu acho que é isso mesmo. Você vai porque estudando base, coisas, né? Eu vejo como base. Também outra coisa que eu fiquei pensando aqui, eu não sei se você faz isso, é ir complexificando as metas. Por exemplo, depois que você se achar o bambambam do domínio afetivo, você não pode querer o bambambam do domínio do desassédio, depois da desperticidade, depois vai aumentando a sua meta e com isso você vai melhorando. É o que você falou, né, da inteligência evolutiva, eu acho que depois né? tem a abrangência mental somática, né? Esse é o máximo. Porque, independente de você estar reeducado psicossomaticamente, mesmo de psicossoma, tem novos desafios a serem enfrentados em níveis diferentes, energéticos e mentais somáticos, né? Essa abrangência é fundamental na estruturação até chegar a uma CL. Você sabe que outro dia, essa coisa do perdão que o professor Valdo estava falando incessantemente, né? E aí o Gílio falou para mim, eu perguntei para ele, mas como é que perdoa? Porque perdão tem a ver com psicossoma, com o problema, a questão psicossomática. E aí eu falei assim, como é que eu vou como é que se perdoa, né? O que você tem que fazer? Você tem que compreender o outro, tem que fazer o quê? Estudar. Ele olhou para mim, não tem que fazer nada, perdoar e pronto. Perdoar e pronto. E aí eu fiquei com aquilo o dia inteiro. Essa é que eu acho que é a parapreceptoria dele. Ele fala umas coisas para você que você fica com aquela energia na cabeça o dia inteiro pensando. E aí eu cheguei em casa, não fiz a autorreflexão de 5 horas para isso, mas eu fiz um trabalho de energia, uma expansão, né? E aí eu cheguei, assim, sabe como uma coisa nítida para você? Não foi ninguém me falando, não foi inspiração. Eu senti em mim que eu só conseguiria manifestar o meu mental soma completo, assim, uma manifestação mental somática livre, se eu conseguisse perdoar, limpar, é claro, da minha psicossomática. Entender entendeu? as circunstâncias, né? Porque só de você estar você envolvido naquelas circunstâncias já é um teste, né? Psicossomático. E é importante você aprender a perdoar, mas você entender e não esperar a resposta do outro, você perdoar por você. Vamos lá, então. Professor Júlio, Fatologia, página 11, 4ª linha. Poderia explicitar a superação dos medos inibidores da mutação psicossomática pró-evolutiva? Foi essa pergunta que você fez, né? O que vem a ser... é porque ele está ainda com mutação. Engraçado que ele escreveu mutação aqui primeiro, depois colocou o que é sem haver mutação. É porque a gente já explicou, é mutação mesmo. É que o Word, para ajudar a gente, ele acaba deixando a gente em uma situação, né? Ele já tem um corretor. Não seria untação com N? Não, não é untação com N, é mutação. Tá? E aí, você quer falar mais um pouco? Você já respondeu para o Ricardo, mas se você quiser fazer dar mais uma outra versão, uma outra visão da questão, você fica à vontade. Eu acho que faz parte da autopesquisa individual de todos nós trabalhar esses medos, essas fobias, né? É importante que nós tenhamos esse trabalho energético, esse trabalho às vezes até de isolamento, de um autoacoplamento, para você poder aprender a se conhecer. Você tem que se permitir se conhecer. E nesse treinamento, nesse exercício, você pode superar suas fobias, seus medos. Todo mundo tem seus grilos, né? Aí eu olhei para você e pensei assim, às vezes a gente não quer conhecer a gente porque não vai gostar da gente, né? Deve ser. Porque ninguém se conhece tão bem, né? Ninguém quer... A autocrítica nesse ponto é fundamental. Deve ter algum motivo para você não se autoconhecer. É porque você não deve gostar daquilo que você vai conhecer. Só pode, né? Alverbetógrafo, antonimologia, página 11, 2ª linha.
Antonimologia, página 11, segunda linha. Localizou aí? Como reconhecer o processo de autoentropia afetiva? Poderia descrevê-lo? É você trabalhar as suas emoções no sentido mais assistencial. Você trabalhar principalmente núcleo familiar, núcleo de trabalho, essas coisas. Nesse sentido que eu coloquei isso. Tá, mas como é que você conhece, por exemplo, entrei numa entropia afetiva. Como é que você reconhece que você está em entropia afetiva? Porque às vezes nós somos colocados numa situação justamente para a gente poder resolver aquelas questões energéticas e extras físicas daquelas circunstâncias. Nesse sentido que eu coloquei essa afirmação. Você vê que o nome dele é paixão. Não, tem que botar no microfone quando tiver que falar. Está fazendo trocadilho. A Pilar sempre faz uns trocadilhos. É que eu achei interessante quando eu vi o nome dele, né? Paixão. Eu falei, você tem muito a reeducar psicossomaticamente, né? Ele concordou que tinha mesmo. E agora aparece a questão. Autoentropia afetiva tem a ver com a paixão, né? Tem. Você tem algum exemplo? Assim, Não, alguma não. experiência? Não, pessoalmente ainda não. Não? Você é muito novo, então. É porque aqui está falando como reconhecer o processo de autoentropia afetiva. Então, assim, eu estou muito bem. Aí daqui a pouco eu entro numa autoentropia afetiva. Como é que eu sei que eu entrei numa autoentropia afetiva? É quando você começa a fazer queixa, quando você tá querendo dominar o outro, quando você está infernizando a vida do outro. Quando é que você entra? É um processo de dominação, né? De quê? Dominação. Você acha que é isso que pega? Isso aí pega e pega muito e não deixa de ser um vício, né? Um ranço de assédio, de assediador. Isso é importante por isso. Falar mal dos outros também deve ser, né? Falar mal. E querer dominar o outro é pior, né? Dominar o outro é pior. Porque é um assédio leve e prolongado. É terrível. Tá, então, sempre que a gente se reconhecer numa situação dessa, reclamando do outro, querendo dominar o outro, reclamar do outro e querer dominar o outro, né? É que reclama do outro porque o outro não fez alguma coisa que você queria que ele fizesse. Então, porque você queria dominar ele. Por isso que é importante a autocrítica, né? No processo de autopesquisa, a autocrítica é número 1, sempre. Você quer falar? Para o Júlio, na Legislogia, página 13, você coloca ali a lei do maior esforço evolutivo por meio do investimento na psicossomaticidade sadia. Queria que você falasse o que você acha que é uma psicossomaticidade sadia, ou seja, o que seria o psicossoma em forma, sadio, saudável, que ideia você tem sobre isso, que manifestações, né? Porque não é autorreeducação psicossomática, pelo que eu entendi do seu verbete, não é negar, né, o psicossoma, não é negar as emoções, mas o que seria, então, um psicossoma saudável, Júlio? É você, no meu caso, pessoal, procurar trabalhar as energias de uma forma organizada, procurar melhorar os seus pensenes para reverberar no psicossoma e em todo o holossoma. Foi nesse sentido que eu coloquei isso daí. E aí, e em termos de relacionamentos, né, que você falou de coisas mais pessoais, né? E em termos da relação com os outros, o que seria, então um psicossoma saudável no relacionamento com as outras pessoas, na sua opinião? Eu acho que é importante a gente procurar evitar cobrar do outro e cobrar de nós mesmos. Nessa autopesquisa que eu venho desenvolvendo, eu estou partindo desse princípio. Porque nós costumamos jogar muito a culpa no outro, esperar as coisas do outro. É aquele binômio que o professor Waldo sempre fala, né? Do auto-imperdoamento e hétero-perdoamento. Né? E, Júlio, e você para escrever esse tema, você deve ter feito a autorreeducação psicossomática, é isso? Eu não estava bem no comecinho? Como na realidade, eu comecei uma autopesquisa há 6 meses. Certo. 6 meses para cá. Ok. E que principal técnica, o que você está mais assim, que está dando mais certo nesse processo da pesquisa e da autopesquisa em relação a trabalhar as questões do psicossoma? Você citou várias coisas aqui no verbete, na tecnologia, mas assim, até pode ser talvez alguma que nem esteja aqui, ou mais sua, pessoal. O que você tem visto que está dando mais resultado na hora de lidar aí, lidar com
com a paixão, com as emoções aí, com o seu lado paixão aí. Eu tenho procurado trabalhar bem as minhas interações pessoais. Eu tenho uma aparente tranquilidade, mas na verdade é um depósito de nervos, sabe? Vai acumulando e lá na frente estoura. E eu tenho procurado trabalhar bem isso daí. Olha, Júlio, muitos de nós somos assim, a gente parece, né, um mar de serenidade, né? E daqui a pouco a gente tá, isso é muito humano e é muito comum. É um tsunami por dentro, né? Muito bom. Parabéns, Júlio. E faz parte desse aprendizado justamente isso que eu tinha citado antes. Procurar não cobrar nada do outro, ou do quem está próximo, no núcleo familiar, ou do trabalho. Cobrar da gente mesmo. Se você sabe mais, tem mais compreensão. A vida é tão fácil, né? O que atrapalha é o outro, né? Precisa do outro, né? Júlio, eu gostaria de ouvir de você a relação que você fez entre liderança e autorreeducação psicossomática, que está presente em algumas partes do verbete, como no binômio auto-líder-líder. Foi no sentido de que tem se cobrado muito na conscienciologia a questão da liderança. E, na realidade, o primeiro item da liderança é a autoliderança. Nós precisamos nos conhecer melhor, nos posicionar, saber das nossas potencialidades, das nossas fraquezas. Eu acho que isso aí faz parte de um autoconhecimento da nossa autoliderança. Foi nesse sentido que eu apliquei isso. Essa reeducação reverbera no grupo Karma e agora com o verbete no Polikarma, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse entendimento de líder reeducado. Eu acho que os primeiros a reconhecerem essa melhoria, desde que você faça uma pesquisa séria, são as pessoas do núcleo familiar. No meu caso, foi minha filha, de 14 anos, falou: o pai está mudado. Depois a minha esposa reconheceu também. E serve de incentivo, né? Porque vale a pena, é sinal que você está no caminho certo. Bom. Em Parafatologia, página 12, terceira linha. Como funciona a prática de desassim eficaz? 11. Página 12, terceira linha. Como funciona, na Parafatologia, tá? Como funciona a prática de desassim eficaz? Você já falou alguma coisa de desassim, mas podia repetir, que ela chegou depois. Eu uso a técnica de me isolar, porque, na verdade, eu uso todas as horas que antecedeu o assédio, eu busco rememorar para ver se eu consigo pensar quando começou o assédio. Porque, às vezes, o assédio começa às 7 horas da manhã e estoura 9 horas da noite. Na verdade, se você trabalhar só no estupim do assédio, você não vai conseguir matar a charada. Então, eu procuro rememorar quando começou a mudar a minha pensanidade, quando começou a mudar as minhas energias. Nesse sentido que eu fiz essa colocação. Aí, fazendo isso, aí você vai fazer aquilo que você falou logo no início, né? E o que é mais importante, que aí você vai começar a aprender. Você falou logo no início, que o melhor mesmo é não deixar instalar, né? Se você fizer esse exercício que você está falando, eu faço também esse exercício, para ficar mais esperto na hora que começa. Né? Porque isso te dá atenção, serve de experiência. Ao verbetógrafo, Fatologia, página 11, final da quarta linha, de baixo para cima. Poderia relatar as escolhas pessoais favorecendo a autorreeducação psicossomática? Repete, por favor, Rosa. Na Fatologia, página 11. Quarta linha. Poderia relatar as escolhas pessoais favorecendo a autorreeducação psicossomática? É quarta linha de baixo para cima, tá? De baixo para cima? Achou? Não, não achei, mas eu vou responder. Tá. A questão é o seguinte, as escolhas pessoais,
na verdade, é o que dirige a nossa reeducação psicossomática. Eu já tinha dito isso antes. Você vai assistir televisão, você vai ler um livro. Você vai assistir um jornal, você vai jogar baralho, assistir um jogo de futebol. Então, a escolha é muito importante para a nossa auto-reeducação psicossomática. Na fatologia, página 12, na folha seguinte, segunda linha também de baixo para cima, tá? Poderia falar sobre a busca consciente da autodesperticidade? Tá. A partir do momento que nós estudamos conscienciologia e você passa a trabalhar e fazer autopesquisa, não tem mais aquela inocência, né, de fazer ou errar e dizer que não tinha conhecimento, não tem desculpa. O conhecimento traz essa responsabilidade de autoevolução. E o caminho da desperticidade é consequência das suas ações, de suas atitudes. Foi nesse sentido que eu fiz essa colocação. É a perda da inocência emocional. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. Você coloca assim pelo verbete, você dá ênfase à questão do mental soma, a questão, né, da racionalidade. Eu gostaria de perguntar até que ponto, como você pode discernir essa autorreeducação psicossomática, como você desenvolve o mental soma, e a repressão do psicossoma, porque às vezes a gente vê que as pessoas elas começam a investir na intelectualidade, investir no mental soma, e elas não prestam atenção na parte emocional. Então, como é que você distingue bem essa questão de você estar trabalhando o mental soma, estar trabalhando mais a racionalidade, sem suprimir o psicossoma? Eu acho importante você ver os resultados desse trabalho mental somático que você está aplicando. Através do resultado, você vê a resposta. E a racionalidade é fundamental, né? Nesse sentido. Mas, assim, aprofundando mais um pouco o que ele perguntou, você acha que uma pessoa, por exemplo, muito explosiva, se trancar dentro de um quarto, ficar fazendo um livro um ano inteiro, ela resolve o problema da psicossomaticidade dela? Ela não pode se omitir nas questões interpessoais. Ela tem que aprender a entrar, poder assistir o máximo, sem procurar, auxiliar, sem se afetar. E se for afetada de alguma maneira, poder fazer a desassim, né? No caso, eficaz, como eu coloco aqui. Eu acho que Mas é importante não se acovardar, continuar no mesmo ritmo e saber ter esse autoenfrentamento e heteroenfrentamento. Você acha que... Quando ele falou do resultado, tem relação com a publicação, né? Por exemplo, escrever o livro e publicar. Escrever o verbete... Mas essa a questão. Será que só escrever o livro já resolve o problema? Por exemplo, eu sou super explosiva, e assim, é só me colocar diante de outro que eu vou ser rude com o outro, eu vou querer dominar e tal. Aí eu resolvo me recolher e escrevo um livro. Eu estou de mental soma puro. Porque senão, olha, nas universidades, esses grandes intelectuais seriam pessoas zen, se o livro que está escrevendo tem relação com a autopesquisa, sim, né? Porque será que é sim? Eu acho que sim. A conclusão do livro vai depender da reciclagem que a pessoa vai fazendo, o próprio desassédio também, né? Então eu acho que a pessoa para não se reprimir, ela tem que estudar esses incômodos psicossomáticos, então. Exatamente, e também não desvalorizar isso como experiência pessoal, porque a emoção é uma parte muito importante do processo de autopesquisa, do processo de assistência até. Às vezes você vai fazer o raporte com uma pessoa, é através das emoções que você vai conseguir acessar ela. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não é emoção, porque aí se você compreende a emoção, você já vai passar para o sentimento elevado, que não é a mesma coisa, né? Exatamente, você tem que ter o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, se você não tiver o mental soma equilibrado, você não pode assistir a pessoa que ela está, por exemplo, ela está alterada, ela está exaltada. Ela às vezes não está preparada para entender aquilo que você está querendo dizer. Então, se você não tiver o equilíbrio emocional, você não consegue fazer a TARES, ou assistência intelectual, assistência mental somática. Mas tem uma coisa aí que eu acho que a gente tem que deixar mais claro aqui.
pessoa não precisa de ter a emoção ainda para poder fazer rapport com o outro. Não, sim, a pessoa tem que compreender a parte psicossomática toda, sobrepairar, mas compreender o outro, sobreparando aquilo do outro, não, ao contrário, ela não pode se aborrecer com deixar aquilo, ser engolida, né? deixar ser engolida por aquilo. Porque senão a gente daqui a pouco vai achar que não precisa mais também tanto de fazer a auto-reeducação, entendeu? Acho que não, acho que deu para conciliar todas as ideias, né? Mas você deixar bem claro isso, que a gente diz que a emoção é do psicossoma, e o sentimento mais elevado, que é a autotransafetividade, já é do mental soma. Então, porque senão também, sabe que uma coisa que tem muito aqui, muita gente fala que a gente é insensível porque só quer trabalhar com mental soma. Isso não é verdade. Trabalhar com mental soma não torna ninguém insensível. Ao contrário, torna sensível a emoção é que a pessoa não é sensível com o outro. A emoção, a pessoa é sensível só com ela. Entendeu? Então, assim, a intelectualidade torna a pessoa mais sensível com todos, mas de uma maneira lógica, racional. Então, a proposta do verbete, eu penso que seja essa. Entendeu? Mas a gente tem que ter esse cuidado, assim. Não é emoção realmente não serve. São experiências que você não vai jogar fora, que você vai ter que entender, que você vai poder olhar o outro. Puxa vida, eu passei por isso. Mas você está sobreparando aqui, você já não tem mais aquela emoção. Senão você não consegue fazer assistência. Tá? Só para deixar mais claro um pouquinho. Júlio, oi, aqui. Quem que Posso? está? Eu aqui. Eu tenho uma pergunta para ti, assim, uma questão, casuística pessoal, assim. Um traço psicossomático que eu estou estudando, né, em mim, que é o seguinte: quando eu estou em situações em que eu, assim, preciso dar um feedback positivo para alguém, ou preciso apoiar alguém, ou assistir, ou ajudar, sabe, acolher, alguma coisa assim, e as coisas que me ocorrem para falar, elas não são coisas assim meramente frias e técnicas, mas são, assim, uma verdadeira impressão positiva que eu tenho da pessoa, uma coisa que vem de dentro de mim, assim, né? Quando eu chego nesse ponto, eu sempre tenho vontade de chorar, né? É que você é engolido pela situação. Pois é, então eu queria ver contigo assim, o que tu pesquisou, assim, se tu tem pesquisado alguma coisa da reeducação psicossomática nos momentos em que você vai dar feedback positivo para os outros ou apoiar os outros. Eu acho que você tem que se manter sóbrio, no caso, com a racionalidade firme, durante todo aquele envolvimento, aquela interação que você está tendo com a pessoa. Você já tem que estar preparado. Eu acho que é um caso de exercício também, né? Você pode deixar-se ser envolvido a primeira vez, a segunda, mas eu acho que à medida que você for fazendo essa assistência, é uma escola. Eu acho que nós aprendemos muito com os erros, mas é importante você manter equilibrado emocionalmente. É um treinamento, não tem uma receita pronta. Eu acho que tem que aprender com os erros. Você acha, então, que, por exemplo, nas primeiras vezes não seria negativo se deixar? Assim, eu acho que o ponto positivo é você reconhecer que você está sendo bem psicossomático nessa situação. Eu acho que já é um início. E a partir daí você começa a trabalhar mais o mental soma em detrimento do psicossoma. Ok, obrigado. Você já reparou se esse choro é seu ou se é se é do outro, se é de quem é esse choro? Pois é, isso que é interessante, porque assim, em tese seria uma coisa positiva, porque quando eu estou no momento assim de dar um feedback positivo ou de apoiar o outro, e aquele meu argumento ou aquela minha sensação é uma coisa que é muito genuína, não é uma coisa apenas uma fala positiva, não, é uma coisa muito genuína que eu sinto em relação à pessoa. Deve ter feito muito nesse isso, momento que vem isso. Então eu não sei, eu não tive nenhuma percepção se seria do outro até o momento. Diferenciação entre pode ser uma rememoração religiosa, um fraternismo que você tem arraigado. É uma paixão, é uma compaixão. É uma compaixão. Mas compaixão é amor não é piedade, né? Não, mas é uma compaixão. Assim, por exemplo, a monja, quando fez aquela projeção junto com. Foi ao contrário. Quando o professor Valdo fez a projeção junto com a monja, ele percebeu, né? Que ela sentia aquela compaixão por toda a humanidade, mas ela não se abalava com aquilo. Entendeu? Então eu concordo com o Júlio, que assim, o primeiro passo bom é que você percebeu isso.
E aí é você, eu concordo mais uma vez com ele, quando fala que pode ser um ranço lá de trás, alguma coisa seu mesmo. Que aí é só você agora começar a organizar isso, né? Porque não é bom nem para você, nem para o outro. Imagina, você vai dar um feedback para mim, começa a chorar na minha frente, eu vou ficar... Já aconteceu. Não é? Um gargalo, vai ficar um gargalo. Então, eu acho que você tem que amadurecer isso. Mas eu acho que ele está... Posso dar um pitaco aqui? É o seguinte, como é que é o seu nome? Ricardo. Ricardo. É nas pequenas coisas que a gente começa a perceber a exacerbação das emoções. Tipo assim, eu era muito jovem, diante de uma novela, de um filme, nas cenas de amor, nas cenas de tristeza, eu chorava junto. E a minha irmã ria de mim e falava assim, você é burra, hein? Isso é só filme. Aí, na Conscienciologia, eu falei, não, mas isso tem muito a ver com o quê? Vida religiosa, vida artística, né? Toda emoção, tudo aí falando de emoção. E aí, quando eu começava a segurar, eu falei, epa, espera aí, isso é só uma ficção. Então, nessas pequenas coisas, eu fui melhorando muito, entendeu? Mas no começo, não, mas parece que eu não tenho mais sentimento nenhum. Eu vejo um filme, já não sinto mais nada. E fiquei muito preocupada. Mas depois é o que a Rosa falou. O sentimento em relação àquilo, que às vezes dá um pouquinho de emoção, mas é diferente. Uma emoção diferente daquela de que você está chorando, mas tem alguém chorando junto, tem alguém que está ali do lado. Né? E ajudou? Eu não afirmei, eu só perguntei. Não, mas é real, eu acho. Porque, por exemplo, eu tenho uma outra coisa de choradeira dessa, aproveitando aqui, assim, sempre que eu tinha, por exemplo, quando eu pegava um pouco, entrava um pouco na energia do próprio professor Valdo, ou quando eu começava assim, a adentrar uma psicosfera de uma situação muito elevada, eu tinha essa coisa de choro. Assim. Pela minha avaliação, pelo meu estudo, eu achei que era uma saudade do curso intermissivo, era uma saudade da minha paraprocedência, entendeu? E aí eu comecei a me controlar e a fazer um trabalho comigo mesmo. Não estou dizendo para você que eu já consegui, não. Então, assim, nem sempre é de outro, às vezes é de você mesmo. Não era nenhum trauma que eu tinha sofrido. Eu identifiquei que era sempre quando eu não tinha resistência a entrar num padrão assim, super elevado, porque sempre que eu ia entrar, aquilo vinha, o choro, era um choro genuíno mesmo. Não era assim, eu não ficava emocionada, de tremer, nada disso não. Mas era um negócio assim, de chorar genuinamente mesmo. A conclusão que eu cheguei, é verdade relativa de ponta, é que era uma saudade da coisa anterior, entendeu? Uma vivência que eu tive, que eu tinha saudade ali. Não era trauma nenhum. Entendeu? Todas essas informações. Mas assim, ainda tem que pesquisar mais sobre isso. Então, esse negócio desse choro genuíno pode ser um monte de coisa. Às vezes as né? pessoas notam o olho um pouco marejado, aí perguntam, você está bem? É que eu estou quase espirrando. Tem que inventar umas coisas para... Né? Mas aí entra no que ele falou, não adianta fazer que não viu, né? Tem que ir a fundo, né? Obrigado. Nessa mesma situação do professor Valdo acompanhando, ele não chorou. Mas quando ele voltou, ele não conteve o choro. Porque havia o quê? Uma carga energética muito grande. Talvez seja carga energética também. Às vezes é uma carga energética que precisa, não tem espaço ainda. Você tá, eu tinha até esquecido desse detalhe. Pode ser também, olha só, ela está me lembrando uma coisa aqui, que eu tenho que botar mais na minha pesquisa, por exemplo, que às vezes não é emoção, nem saudade, porque saudade é emoção também, né? Mas pode ser a carga energética que eu recebo e que meu energossoma não está preparado nessa vida. Então, eu tenho que me condicionar melhor no energossoma. De repente, é por aí. Entendeu? Obrigada, porque eu nunca tinha pensado nisso. Provavelmente hoje, entendeu? Se o professor Valdo encontrar com a Serenona, se ele encontrar com a monja, provavelmente ele não vai ter mais essa reação. Mas eram as primeiras projeções que ele estava tendo diretamente com ela, no trabalho dela. Mas você lembra que o professor Aldo sempre fala que a gente o serenão, ele fica anônimo, ele controla as energias, ele esconde as energias, porque a gente não aguentaria. Justamente. Então é mais uma hipótese, eu vou começar a pensar por aí, porque eu achava que era saudade. Se era saudade, era meu psicossoma que estava agindo. Então, só lembrando, né? E levantando hipótese também, porque às vezes num relacionamento de ajuda ou de assistência,
tem uma carga, às vezes, maior no campo de energia. Então, aquele que é mais sensível, ele cai. Pode ser também que seja isso, se viu? ressente daí. Mas, de qualquer modo... Porque é uma situação ainda nova, é claro, precisa todo um treinamento para ter mais espaço consciencial e com aquela energia ajudar o outro. Mas aí é menos psicossomático e mais energossomático, é mais condicionamento energético. Oi. Uma boa pesquisa, valeu para mim, obrigada. Você também pelo seu pergunta. Também, eu tive uma outra hipótese agora, ouvindo, vocês estão falando. Acho que uma questão, pode ser também, como é genuíno, eu acho que extrapola o psicossomatizado talvez para a transafetividade. Porque é tão genuíno e aquilo a gente não consegue lidar e exacerba em lágrimas. Eu acho que pode ser nesse lado, que seria uma coisa mais... uma perspectiva melhor, né? Se está para o lado da transafetividade. Não sei, não. Mas eu acho que essa coisa de extrapolar em lágrimas, eu acho que aí passa pelo energossoma, que não é suficientemente forte. Mas eu acho que é a falta de saber lidar com a questão da transafetividade. Entendeu? Porque a gente, eu, no meu ponto, eu não sei lidar com isso, o amor incondicional. E logo bate para a questão emocional e as lágrimas, entendeu? Eu acho que é uma repercussão, talvez, de algo que está indo para um caminho bom, mas se perde, entendeu? Não, de qualquer modo, uma conclusão a gente pode chegar. Precisamos fazer mais pesquisa, mais autopesquisa, né? Isso é um ponto pacífico aqui. Então, continuando aqui, há um verbetógrafo em ciclologia, página 13, terceira linha. Poderia expandir o ciclo autopesquisístico, dando início às recins autoprogramadas? Página 13. É ciclo, né? É. É ciclo. É no ciclo ou no princípio? Ciclo, a segunda linha, terceira linha que está aqui. Ele começa na segunda linha. Começa na segunda. É quando você ressoma com a responsabilidade de fazer uma reeducação psicossomática pela segunda ou terceira vez. Aí ela se torna um ciclo. E você tem essa responsabilidade de fazer essa assistência autoprogramada justamente por isso, pelo intermissivo já mais apurado que o pesquisador tem. Queria te fazer uma pergunta. Você botou aqui, olha, na página 12, 2, quarta linha de baixo para cima. Você se acha aprovado no mega teste psicossomático da defesa do primeiro verbete? Do ponto de vista emocional, sim. Eu acho que pode ser que eu fique devendo alguma coisa do conteúdo. Não está, está ótimo, está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Vocês concordam, né, que está tudo bem, né? Porque não deixa de ser um aprendizado e a gente aprende com os erros, né, também. Então você está tranquilo, você conseguiu ficar tranquilo. Não, estou te perguntando isso porque tem muita gente que diz que não faz o verbete, que tem receio, medo de chegar aí para defender. E não é tranquilo? Fala um pouco disso para o pessoal. Fala um pouco disso para o pessoal, porque você tem força presencial e moral para falar isso, porque é por causa do verbete. Eu percebo muita assistência, mas na realidade a gente tem assistência desde quando se propõe a escrever o verbete com determinação, tá? Procura escrever o verbete pensando em assistência, não se preocupando muito com os revisores, nem com a tertúlia. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente senta aqui, você percebe muito amparo, e é como se fosse uma resposta de todo aquele esforço que você fez para escrever o verbete. É muito gratificante, sim. Será que a gente pode colocar, então, uma sincronicidade devido à sensibilidade do Júlio e a TENEPS também? Então, ontem eu estava no mercado, lá fazendo compras, de repente alguém me toca assim, eu fui olhar, falei, será que é alguma chamada? E eu olhei, não conhecia ninguém, e ele lá parado assim. E foi ele que me tocou. Eu não conhecia, olhei para ele, eu não conheci. Posso te dar um cheiro? Falei para ela. Pode dar o quê? Um cheiro. Posso te dar um cheiro? Cheiro é uma aproximação, né? Eu falei, claro, pode. E aí ele falou sobre a TENEPS, falou
sobre energia, falou sobre tertúlia. Eu falei, ele falou, você não é da Conscienciologia? Eu falei, eu sou, eu estou tentando lembrar de você. Ele falou, você não me conhece. Você não me conhece mesmo. Quer dizer, eu não reconheci. Mas quem que me colocou ali naquele horário para fazer contato com ele disse, eu vou apresentar o verbete amanhã e você vai me acompanhar ali. Ele falou? Foi, exatamente. Ele falou. Aquele encontro foi um sinal ou você já veio com essa ideia? Não, eu estou muito acostumado a ouvir tertúlia, eu quase não assisto, eu gravo no pendrive e levo para o trabalho. Mas eu reconheci ela, eu falei, eu acho que eu quero um pouco daquela energia ali. Foi lá, dei uma vampirizadinha e aí para apagar a energia, né? Falei, vai lá comigo lá, vamos defender junto lá. Então, isso assim, mais presente, mas ele também comentou todo o acompanhamento, né? Toda a sincronização, várias coisas que foram acontecendo assim com ele, né? E é interessante, então, eu quis só assim frisar e reafirmar como nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados pela equipe da tertúlia, pelas equipes da rede assistencial, e é só estar aberto que ela chega e toca. Obrigado. Sobre aquela questão do controle da carga energética, foi falado aí, como controlar muitas vezes esse controle é feito de forma errada. A pessoa reprime ou tenta sublimar e acaba gerando um efeito inverso. Porque o fato dela ter uma reação agressiva contra aquela emoção, aquela carga, pode reverter contra ela mesma. Então, a pessoa teria que ver, tem que dar vazão inicialmente. O momento inicial, quando a pessoa, quanto mais jovem, melhor, para poder dar vazão, para extrapolar, e se ela reprime, se ela não expõe isso, eu acho que é complicado. Então, tem que ver o que desencadeia essa emoção. Por quê? Quais os fatores envolvidos que vão extortar? Porque aí ela vai poder estudar, né? O que você acha? É autopesquisa, né? De qualquer maneira, a repressão vai acontecer. Se não tem a autorrepressão, tem a heterorrepressão, que também é muito forte. E ela é impedidora de uma série de encadeamentos que possam ser positivos na autopesquisa que nós estamos fazendo. E eu entendo que temos que trabalhar a repressão de qualquer maneira, ou a auto ou a hétero. E no caso dele ali, ele já identificou que está sendo bem psicossomático, ele apostar e partir desse princípio. A minha pesquisa começou a partir do momento que eu me vi muito psicossomático. Tá? Acho que o que é importante é você ter uma determinação e ter isso como ponto de partida da sua autopesquisa. Já começou bem, porque já começou detectando, né? Porque você está querendo aplicar Atares com emoção de Tacon. Você tem que trabalhar isso daí. Professor Júlio César, Fatologia, página 12, quarta linha. Página 12, quarta linha. Poderia aprofundar a substituição prática da automimese patológica pela autorreeducação emocional? A substituição prática da automimese. Essas repetições, eu acho que encaixa bem no que ele tinha dito ali. Quando ele falou que está sendo bem emocional na hora de fazer uma assistência, é uma automimese patológica, ou seja, ele está acostumado a fazer Tacon e agora quer aplicar Atares com o sentimento de Tacon. É uma automimese patológica. Foi nesse sentido que eu coloquei isso daí. Na parafatologia, página 12, quarta linha, poderia ampliar a parapercepção evitadora de assédios interconscienciais proporcionada pelo autoconhecimento holossomático? Página 12, quarta linha, logo a seguir. Tá. Poderia ampliar a parapercepção... não é logo a seguir, é em parafatologia. Poderia ampliar a parapercepção evitadora de assédios interconscienciais proporcionada pelo autoconhecimento holossomático? É você usar as parapercepções de uma última vez que você se viu assediado. Você faz aquela pesquisa que nós estávamos comentando antes, você procura estudar quando foi modificado o seu pensene, quando foi modificado suas ações, e você usar isso daí como experiência autoevitadora de um próximo assédio.
Se quiser anotar, também pode, né? Porque aí anota um dia, anota o outro, depois você tira um sistema ali. Eu entendo que o grande charme é você tentar, procurar, buscar entender quando foi iniciado esse autoassédio ou heteroassédio. E normalmente, quando tem assim, é bom anotar, por quê? Porque às vezes o problema não está no outro, o problema está na gente. Quando é que a gente dá brecha para aquilo pegar? Às vezes você vai conseguir perceber. Você vai conseguir perceber que todas as vezes que começou, você teve um pensamento negativo, ou então todas as vezes você fez uma crítica severa, ou seja, você vai começar a ver quais são os seus cacoetes, né, que dão margem a que aquele processo se propague. Por isso que é autopesquisa, né? Por isso que é autopesquisa, mas eu acho que é importante anotar por isso, né? Faz parte. Em parafatologia ainda, na página 12, final da 4ª linha, como funciona o autoencapsulamento energético em determinadas circunstâncias, ajudando na manutenção das ideias sadias. Tá. É no sentido de você se isolar para você fazer esse trabalho de autoencapsulamento para poder trabalhar melhor suas energias e as parapercepções. Isso foi nesse sentido que eu fiz isso daí. Ao verbetógrafo, gostaria de perguntar como seria a autorreeducação psicossomática para o caso inverso, ou seja, para a consciência que trabalha muito com o mental soma, mas apresenta dificuldades em demonstrar sentimentos e emoções, ocasionando problemas de relacionamento com as pessoas de seu convívio pessoal. Eu acho que fica bem caracterizado um autoegoísmo, né? Ela procurar sair de si mesma e procurar a olhar mais do lado, olhar mais o outro. É autopesquisa. Sei, mas ele não falou, mas ele não falou se ele trabalha muito com mental soma e se fica isolado. Então, a gente pode supor que sim. E aí, a proposta sua, então, é ele se colocar, fazer trabalho mais no meio do povo. Mais uma interação mais sadia. Arranjar um trabalho que se interaja mais. Não, eu acho que ele pode continuar sendo mental somático. Não estou falando para não deixar de ser. Eu estou falando se ele se isola, se o mental soma é uma fuga para ele se isolar das outras pessoas, que ele tem que continuar sendo intelectual. Porque intelectual, é muito complicado você falar se a pessoa é mental somática mesmo, ela não tem dificuldade com às vezes relacionamento. Ela é só num determinado então as pessoas confundem, sabe? Intelectualidade com mental somaticidade. Não é a mesma coisa. A intelectualidade é o desenvolvimento uma parte, né, da mental somaticidade, mas a mental somaticidade toda faz tudo isso que a gente está conversando aqui o tempo todo. Que é trazer as emoções para o sentimento elevado, respeitar o outro, sobreparar. Então, não sei, dizer que trabalha muito com mental soma, me pareceu, pode ser que eu esteja enganada, me pareceu que ele trabalha muito a intelectualidade, a parte mental somática, a parte intelectual eu entendi cerebral. Que ela é uma pessoa meio que fria, né? Ela é uma pessoa fria, meio que indiferente. Não sei se ele é frio, mas porque ele tem dificuldade de demonstrar, né, sentimentos e emoções. Ele pode ser frio, então pode ser controlado demais, ele pode sentir tudo e ficar tranquilo, porque o frio mesmo não sente, né? É importante ele perceber. Tem pessoas que guardam, é reprimido, é repressão. Às vezes pelo próprio trabalho dele, né? Às vezes. Mas aí o que a gente pode falar para a pessoa? Então? Não, com relação a esse assunto, você é doutor, tem um verbete da minha lavra que é cotejo, intelectualidade, emocionalidade. Ele fez um verbete, cotejo, intelectualidade, psicossomaticidade. Exatamente por causa dessa dificuldade, né? Você era muito dedicado à intelectualidade e tinha a psicossomaticidade um pouco restringida. Então, para chegar na mental somaticidade, aproveitando a intelectualidade, não é para jogar fora de jeito nenhum, tem que ter maior relacionamento. Mais interação. Mais interação. Por isso que o professor Valdo às vezes fala assim, tem que colocar fulano no front da batalha, né? Tem que pegar um cargo de liderança, um cargo de voluntariado. Voluntariado é um bom remédio para a pessoa. Não sei se ele já é voluntário. Aí tem que pegar um voluntariado que tem que mexer com bastante pessoa, né? Não precisa de 100 pessoas, 2 pessoas já é uma multidão, né?
Aproveitando, então, vou fazer, já que está quase ao final, fazer a última pergunta, terceira pergunta que eu queria fazer. Você quer fazer agora? Porque ainda tem 3 perguntas aqui, ainda tem tempo. Tá, tudo bem. Ao final, então. Posso? Eu não vou esquecer. Alverbetógrafo, Fatologia, página 12, primeira linha. Como manter a sustentabilidade da reestruturação emocional? É um exercício, né? Faz parte do treinamento do autopesquisador. Quando a gente começa a se autopesquisar, nós deixamos certas comodidades para trás e temos que ter uma base, uma sustentabilidade emocional e psicológica e mental somática para a gente encarar o que está vindo aí pela frente. E essa sustentabilidade ela vem do mental soma. À medida em que passamos a trabalhar essa autorreeducação psicossomática de uma maneira séria, com certeza a gente consegue essa sustentação psicossomática para poder fazer uma autopesquisa eficiente. Para a Fatologia, página 12, primeira linha. Poderia exemplificar as projeções conscientes favorecendo o conhecimento das potencialidades psicossomáticas? Tá. Evitar projeções que possam ser sem sentido, projeções infantis, como colocar a mão na parede, querer volitar, e poder buscar uma projeção mais eficiente e autoeducadora, no sentido que você possa depois voltar para o corpo e poder aplicar. Você já passou pela parede? Você já passou a mão pela parede? Já fiz isso. Já. Mas você fez como experiência ou você fez sem querer? Não, fazia parte da minha infantilidade na época. Como se fosse um alvo projetivo. Mas na época eu era bem infantil. Porque isso não é infantil se você permanece nisso. Mas eu acho que para quem nunca fez, eu acho que vale a pena fazer. Dá um impacto bem grande. Eu acho um bem desperdício. Importante. Desperdício sem projeção. Não, é desperdício porque você está agora. Você já fez várias vezes, você brincava disso. Aí eu concordo com você. Não dá mais para ficar brincando disso. Mas para quem nunca fez, eu acho que vale a pena se tiver oportunidade, né? Se precisar também. Se não precisar, não faça. Mas se precisar, eu acho que vale a pena. Né? Querer volitar é um outro chamativo também. Volitar por volitar. Ter a sensação de volitar. Mas volitar por volitar, eu acho também bobagem. Mas aprender a volitar no extrafísico, eu acho legal. Por exemplo, tinha uns cursos no Instituto, assim que eu cheguei, que era o TP1, TP2, não sei se vocês lembram. Técnicas projetivas. Teve uma das técnicas lá que eu fiz, que assim, algum amparador, eu não via amparador, mas me explicavam, me ensinavam a volitar. Então, eu tinha que fazer vários exercícios de volitação. Então, assim, será que é bobagem? Não. Não era eu que estava querendo fazer aquilo. Eles estavam me explicando como é que fazia, me ensinando a volitar. Possivelmente, aquilo poderia me fazer recuperação de consciência, fazer uma, né? Ou então me dar agilidade para eu sair do condicionamento intrafísico. Por isso que eu estou te falando. Eu já tive uma projeção, uma única, né, que eu passava pela parede. Para mim foi ótimo. Por quê? Porque eu me deparei com a parede e falei assim, bom, agora... Primeiro foi legal, porque eu estava assim, tinha que passar por baixo de uma mesa. Aí eu falei, bom, eu estou projetada, eu não preciso de abaixar. Eu posso fazer o alongamento para baixo. Eu fiquei tipo uma anãzinha assim. E eu me vi assim, meio desequilibrada, andei. Daqui a pouco eu estou de cara com a parede, que eu sabia onde estava na minha cara. Estava na parede. Eu falei assim, agora? Aí eu falei, eu estou projetada, eu posso passar. Qual é a vantagem disso? E eu estou te falando que, nesse caso, eu não achei infantil em relação a uma projeção de mental soma. Mas, naquele meu momento evolutivo, foi educativo. Para eu me descondicionar da intrafisicalidade, entendeu? Então, assim, quanta coisa eu aprendi. Eu aprendi que eu posso me transfigurar, que eu posso fazer o alongamento ou para esticar ou para encolher. Eu posso passar pela parede, ou seja, eu não tenho limite para mim. Aí o final foi triste, viu? Porque quando eu cheguei do outro lado, eu pensei exatamente isso.
eu estou agora pensei assim mesmo, estou brincando de projeção. O que está na minha agenda extrafísica? Assistencialidade. Então, eu vou fazer assistência. Aí eu fui caminhando para um hospital, assim, aí eu fiquei com medo de encarar os doentes lá. Será que eu não vou desmaiar lá quando eu ver sangue, alguma coisa? Olha só, baixou a lucidez, né? E aí eu voltei imediatamente, entendeu? Aí, assim, foi um vexame para mim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquele processo de eu descondicionar do intrafísico, eu acho que foi... Agora, eu não fiz outra, eu não fiquei brincando disso a vida inteira. Então, eu concordo com você que é claro que agora eu tenho que fazer projeções um pouco mais avançadas. Mas, assim, uma primeira, ou se a pessoa está muito condicionada, entendeu? Então... Acho que é justamente infantil porque é a analogia de uma criança aprendendo a andar. Ela tem que aprender, a gente tem que aprender a se movimentar em outra dimensão. Então, por isso que a gente precisa passar essa experiência, por isso que é infantil. O bebê ele engatia antes de poder andar. A gente tem que aprender lá a voar, atravessar a parede, faz parte do nosso aprendizado, né? Mas se a gente tiver uma super rememoração do extrafísico, né? Aí tudo entra aquela questão que agora a gente está ouvindo muito, que é a mnemônica, a holomnemônica. Se você tiver uma holomnemônica bem firme, não precisa de ficar passando por esses exercícios, que aí eu concordo com o Júlio. São exercícios de pessoa que está engatinhando, né? Você não precisa de engatinhar toda vez no extrafísico, entendeu? Mas enquanto você não aprende a recuperar todas, aí eu acho que fazer assim, eu acho que para mim foi boa, sabe, Júlio? Não vou ficar repetindo toda a vida, até porque eu não tenho essa bola toda com projeção. Mas, assim... Eu agora, quando eu chegar lá, eu já sei que eu tenho que fazer assistência. Né? Efeitologia... Quantas vezes, provavelmente, você está fazendo isso e não rememora? Pois é. Não, eu tenho várias rememorações de fazer assistência, mas assim... Pois é. Efeitologia, página 13, primeira linha. Poderia expandir os efeitos da emocionalidade exacerbada sobre a proexis individual? E, penúltima linha, os efeitos da competência psicossomática? Tá. Os efeitos da emocionalidade exacerbada, ela pode culminar desde o autocídio até um heteroassédio prolongado de anos e às vezes até de várias vidas, né? Então, é importante manter-se equilibrado emocionalmente para evitar esse tipo de situação, porque o psicossoma exacerbado constantemente pode levar até o autocídio. Autocídio? Sim. Explica isso mais um pouco para a gente. Ao suicídio, né? O suicídio. Suicídio. Está na sua vez. Alô. Devido a ainda haver tempo, fazer uma pergunta na culturologia, página 14, a segunda linha, a paracultura da inteligência paracerebral. Qual é? A segunda linha, paracultura, na culturologia, página 14. Tá. É justamente esse desafio que nós temos de deixarmos de ser psicossomático e trabalhar mais o paracérebro. Evidentemente que num plano mais extrafísico nós estaríamos falando aqui de despertos, de evoluciólogos, mas nós estamos vivendo uma cultura hoje bastante psicossomática, emocional, e por isso que eu fiz essa referência de uma paracultura mais avançadinha, para que nós tenhamos como meta. Tá bom. E já está na chapa quente aí, então eu queria fazer a pergunta final, pode alongar, que é na página 12, a terceira linha de baixo para cima. Como é que foi o mega teste psicossomático ou mental somático da defesa do primeiro verbete no Tertuliário?
Depoimento sincero e... Para mim foi uma experiência surpreendente. Eu imaginei que eu pudesse ter mais dificuldade até, né? Mas, na realidade, eu acho que o desafio maior é a escrita do verbete. E eu acho que tem um muro invisível entre a escrita do verbete e a defesa do verbete. Eu acho que precisamos romper essas barreiras. Eu acho que, nesse sentido, eu gostaria de ter ajudado as pessoas que estão escrevendo e estão com dificuldade de entregar ou estão com receio, né? Mas é muito bom estar aqui e eu já tenho outro pronto aí. Chegando em Minas, eu já vou entregar para Keiko. Me diz uma coisa, você falou que tem uma barreira entre a escrita e a entrega? Sim. Na verdade, ela é emocional, né? Porque tem muitas pessoas que tem muitos verbetes engavetados por aí. Eu imagino que muita gente escreveu e pensa, não vou lá defender, não. E, na verdade, aqui a gente tem muito amparo. Eu acho que a fase mais crítica, mais difícil, é o desafio da escrita. A defesa, a gente tem muito amparo. Porque o verbete você escreve sozinho. E a defesa você tem um intra-amparo e um extra-amparo muito bom. E também destacando que tivemos vários exemplos, né, de pessoas que conheceram a Conscienciologia há pouco e já se aventuraram, se determinaram. Sim, mas praticamente, né? Mas teve pessoas que com um ano de Conscienciologia já enfrentou um verbete. E eu conheço pessoas que já têm anos de Conscienciologia e não se animaram, não se determinaram a trazer o verbete, não entendendo, né, essa mega gestão. Tem muito verbete engavetado evolutiva. Tem que sair da gaveta, né? E outra pergunta, assim, num caso a pessoa reconhece que não está conseguindo escrever ou faz um reconhecimento de outros assim, defeitos, como é que vai lidar de uma forma pessoal sem envolver emoção? O que você falou assim, né? Para não se alterar na avaliação da questão pessoal. Mas como é que não vai ter uma alteração emocional se é uma coisa que nos afeta diretamente? Como é que você faz isso? Entende? Uma racionalização de um problema pessoal. Como é que é feita uma racionalização? Não, você tem que fazer eu escrevo tudo que vem na cabeça. Independente Você racionaliza o problema? Não, do tema do verbete, às vezes eu escrevo coisas que saem do tema do verbete. Mas ele pode, essa escrita pode servir para para um artigo ou para um outro verbete. Agora, para a entrega do verbete, você tem que racionalizar o que você escreveu. Você tem que fazer uma peneira, você tem que selecionar. Nesse sentido aí, eu acho que você tem que ser mais autocrítica e buscar essa coerência de escrita para que você possa dar continuidade no seu trabalho. Obrigada. Tudo bem? Respondeu você? E se fosse uma questão de outros problemas, assim, que não envolvam necessariamente a escrita? Como racionalizar a minha própria pensionalidade, sabe? Pensionalidade na questão de não levar para o lado extremamente emocional o problema. Escrever ajuda? Entendi. É autopesquisa, né? Eu acho que você deve procurar fazer uma autopesquisa séria, procurar anotar tudo que você sente, as suas percepções, para-percepções, e procurar trabalhar as suas emoções nessas interações pessoais. E é um aprendizado. Eu acho que não é uma coisa fácil deixarmos de ser psicossomáticos para poder interagirmos mental-somaticamente. Eu acho que nós vamos passar por vários mataburros ainda e estamos aí para isso. É um aprendizado. Pouco a pouco a gente chega lá. Vou fazer uma pergunta em cima do que ela... Quer dizer, em cima não. Eu acho que tem a ver, quero saber de você se tem. Você colocou na página 11, segunda linha de baixo para cima, a dispersão consciencial atravancando a autorreeducação. Eu imagino que essa autorreeducação aqui seja a autorreeducação em todos os sentidos, né? Na verdade... Você acha que pode ter alguma coisa? Porque ela é muito novinha, ela está fazendo... Você já fez vestibular, não é? Está na época de vestibular, então tem uma série de atividades para fazer. Mas isso também não vai eliminar a importância da gente estar discutindo aqui a
a dispersão. Você podia falar um pouco mais disso? A dispersão aqui está colocada no sentido de falta de foco da própria autopesquisa, do autodesafio. A autorreeducação psicossomática é um desafio. E se você se deixar se dispersar, você não vai conseguir fazer autorreeducação. A autorreeducação ela exige uma concentração total e um objetivo reto, uma retinilidade franca da sua interação pessoal, de tudo que você estuda e procurar colocar em prática. Agora, em seguida, aí, tem assim, o equilíbrio emocional ao receber heterocríticas. Isso é complicado. Como é que você resolve isso? As primeiras heterocríticas que eu recebi, eu queria chamar para briga. Eu sei. Porque, às vezes, você escreve uma coisa com tanta dificuldade, né? Vai na raça e fala, pá, tá errado. Mas faz parte do aprendizado. Eu acho que depois você vê que se tiver errado, você vai e corrige. E depois você vai se sentir muito melhor de ter escrito uma coisa mais assertiva, mesmo com uma coajuda, né? Com alguém ajudando. Isso em relação à escrita. Isso, né? da Aí escrita, tem a ver com o que ela falou, mas em relação à vida também, comum, por exemplo, também, você fala que você fez uma coisa, eu falei assim, puxa, Júlio, você não foi, sei lá, não foi humano aqui, você podia ter sido mais gentil, mais alguma coisa. O que você faz? Não, é difícil também, é difícil. Mas você tem que reconhecer, né? Às vezes demora a cair a ficha, mas se demora a cair a primeira ficha, a segunda pode cair com um tempo mais curto, faz parte da caminhada. Sobre essa questão de psicossoma e mental soma, até tem relação com isso também. Eu também coloquei sobre isso no meu verbete. Uma das coisas que eu identifiquei é que como que se vai trabalhar mais o mental soma para reeducar o psicossoma? O estudo, a leitura. Então, nesses casos de dificuldade, alguém falou alguma coisa, ficou irritado. Então, vai ler sobre o tema. Por que que o holociclo é um lugar indicado para fazer pesquisa? Por conta do desassédio mental somático. Então, quando se estuda, se pesquisa, e aí eu acho que não só no holociclo, mas em casa, no escritório, se desassedia um pouco mais o mental soma, traz uma carga mais forte para ele e clareia muita coisa, traz mais lucidez também. Então, você percebe que, nossa, eu agi dessa forma naquela situação, como foi bobo da minha parte. Então, ajuda a trazer a lucidez mesmo. Como é o nome do verbete? Do meu? Predisposição ao duplismo, que foi dia 18 de dezembro. Tá bom. Não, estou falando porque você falou dele, então é verdade, eu esqueci de falar o nome. Mas eu coloco bem essa questão aí também, porque é uma coisa que eu identifiquei em mim, relacionada a esse tema, né? Tanto que eu coloquei nesse verbete, mas até hoje eu me vejo em momentos em que às vezes o psicossoma está lá em cima e o mental soma vai lá embaixo. Então tem que buscar esse equilíbrio, assim. E eu vejo que a pesquisa, o estudo, a leitura, independente do tema, ajudam bastante nisso. E quando o tema é conscienciológico, ajuda dobrado, assim. A única coisa que não funciona é fugir do relacionamento, né? Autocrítica, né? Importantíssimo. Se você não tiver autocrítica, você não vai detectar. Então, assim, uma das técnicas que eu achei para esse equilíbrio é estudar mais. Estudar mais. Sim, mas aí a gente reforça que para controlar o psicossoma não adianta fugir dos relacionamentos nem da interação, né? Não. O estudo o estudo é para qualificar. O estudo vai ser justamente para qualificar a sua manifestação nos relacionamentos. Não, porque eu estou falando isso por causa de umas perguntas que já antecederam a tua fala. Você está falando no sentido que é muito de se omitir. Às vezes você vê uma situação complicada, né, entrópica, e você procura se omitir da situação para se ver livre daquela situação constrangedora ou até mesmo do assédio que está ali. Aí não, aí já é covardia, você tem que procurar. Se está ali é porque você já está envolvido. Então você tem que procurar entrar e assistir da melhor maneira. Eu acho que cada caso é um caso. Nesse caso, eu acho que o que você está falando é perfeito. Mas, por exemplo, teve uma pergunta aqui da pessoa que era mental somática, que no meu entender devia ser mais intelectual, né? E que tinha problema de relacionamento afetivo e tal. Então, falar com ele para continuar estudando, ele vai continuar. O que passou? A gente tem que deixar claro para as pessoas que perguntam, e por isso a gente não coloca o nome deles, porque a gente pode estar aprendendo uma realidade que não pode ser
A impressão que me deu é que ele é mais isolado, ele ou ela, mais isolado e mais intelectual. Tem que tomar cuidado. Nesse caso, a proposta seria ele se envolver mais em relacionamento. Acho que um corpo de manifestação não pode predominar exacerbadamente sobre o outro. Aí é a busca do equilíbrio mesmo. Talvez o professor Valdo daria o conselho dele comprar um cachorrinho. Começar por aí. Você tem alguma pergunta? A gente já dá o microfone, senão a gente não consegue. Rapidamente, porque já acabou o tempo mesmo. Você ampliasse um pouquinho o conceito que você disse, a transformação consciente da ficha evolutiva pessoal. Como é que você faz isso, hein? É assumir a responsabilidade daquilo que você conhece, daquilo que você estuda, colocando em prática, porque a ficha evolutiva, inconsciente ou não, ela está sendo mudada. Tem essa mutação. O que eu estou escrevendo aqui é você colocar um profissionalismo, uma responsabilidade em cima dessa ficha evolutiva. Não ficar só na impressão, né? Estudar mais, né? É você patrocinar a ficha evolutiva, isso, né? É diferente. E deixar acontecer. Olha, o nosso tempo esgotou, uma pena, a gente podia continuar conversando com o Júlio. Eu tenho certeza que foi útil para muita gente, para mim pessoalmente, eu aproveitei bastante, descobri outras fontes de pesquisa para mim. Agradeço a todos vocês aqui que estiveram aqui, que fizeram perguntas, que movimentaram aí as perguntas do debate, né? Que fizeram movimento aqui no debate. Agradecemos também todas as perguntas dos teletertulianos. Aguardamos tanto os tertulianos quanto os teletertulianos nas próximas tertúlias e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 26 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. A Anália com o curso Árabes e Parapsiquismo, o Ricardo com o curso Princípios da Saúde Consciencial e o Cláudio com o curso Amigos Evolutivos. Mas antes teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar você, teletertuliano, e também aos tertulianos, mas especialmente hoje ao teletertuliano, para ser um amigo da enciclopédia. O que é esse programa que já existe há muitos anos? Esse programa, ele é o arrimo financeiro, ele é a sustentação financeira da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. O que inclui isso? A sustentação deste tertuliário com toda a sua estrutura de transmissão, com essa impressão diária de verbetes que vocês recebem, né, gratuitamente, e todos os eventos que acontecem aqui dentro. Tudo isso é mantido pelos amigos. Também o Holociclo e a Holoteca, que são estruturas fundamentais de pesquisa, de autopesquisa e também de produção da enciclopédia, além de outras estruturas aqui do campus CAEC que são mantidas pelo programa, que ele hoje atualmente responde por mais de 40% da manutenção financeira do CAEC. Então é muito importante, além de você assistir às tertúlias, fazer perguntas, escrever verbetes, também ajudar que esse processo todo possa ter continuidade, porque tudo também custa dinheiro. A enciclopédia não tem preço, mas tem um custo. E esse custo é bancado pelo programa Amigos. A gente conta com vocês. Entre em contato pelo telefone 45, que é o código de área, o 35 25 26 52 e peça para ser amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A ACIP está oferecendo, no próximo domingo, sem ser amanhã, o outro, dia 19 de janeiro, lá no auditório da ACIP, o curso Árabes e Parapsiquismo. Esse curso vai ser ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, que se dedica à pesquisa da história do parapsiquismo e as etnias, o parapsiquismo dentro desses povos todos. Os temas que serão abordados são muito interessantes. Povos árabes e a origem do islamismo, análise de manifestação parapsíquica, sufismo, esoterismo e desenvolvimento do parapsiquismo, contribuições da cultura muçulmana e a análise contemporânea. Penso que é um curso muito rico, eu estarei lá e terei o maior prazer em recebê-los, tertulianos e teletertulianos. Será no dia 19 de janeiro,
lá na sede da CIP e começará a partir das 8h30. Maiores informações, vocês podem ligar para 2102-1421 ou mandar e-mail para acip@acip.com. Muito obrigada. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Gostaria de convidar todos para o curso Princípios de Saúde Consciencial. Esse curso é oferecido pela OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia. Inicia no dia 8 de fevereiro, agora deste ano. São 4 finais de semana, quinzenais. E o curso aborda aspectos multidimensionais e conscienciais da saúde das pessoas. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista afetivo, quanto das contribuições do entendimento da multidimensionalidade para a saúde das pessoas. E antes do curso iniciar, no dia 24 de janeiro, nós teremos uma palestra gratuita que vai ocorrer na Fundação Cultural, aqui em Foz do Iguaçu, às 19 horas, que vai abordar aspectos introdutórios deste tema. Para maiores informações, podem telefonar para o prefixo 45 3025 1404 ou acessar o site www.saudeconsciencial.com.br. Muito obrigado. Boa tarde a todos os tertulianos e principalmente os teletertulianos que estamos assistindo à distância. Eu venho convidá-los para o curso Amizades Evolutivas. É um curso que trabalha a questão da qualificação das amizades, principalmente a identificação dos amigos evolutivos, amparadores e o revezamento interassistencial. O dia vai ser dia 23 de fevereiro, então dá para vocês se agendarem, agora em 2014. Vai ser o dia todo o curso e maiores esclarecimentos. Dúvidas, telefone 2102-1421. O professor do curso é o professor Leonardo Schneider, Amizades Evolutivas. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Afrodescendência Funcional, com a especialidade Grupo Karmologia, com a verbetógrafa Selma Rodrigues. Obrigado e boa tarde a todos.